Então, sem mais delongas e já tendo também feito uma fala inicial, já vou logo apresentar o nosso primeiro palestrante. Delton Carvalho vai falar sobre direito dos desastres e o desastre climático no Rio Grande do Sul. É advogado, professor de Direito Ambiental no nosso programa de pós-graduação em Direito da Unicinos. É pós-doutor pela University of California e pela Loyola University. É doutor e mestre em Direito Público, líder do grupo de pesquisa Direito, Risco e Ecocomplexidade, membro da Comissão Especial de Mudanças Climáticas e Desastres Ambientais da OAB e membro da Comissão de Direito Ambiental da OAB e do IAB. Bem-vindo, professor Deltan. Queremos muito ouvi-lo. Obrigado, Mônica. Agradeço efusivamente o convite recebido para estar nesse evento. Saúdo aqui a ti, na tua pessoa, todos os procuradores municipais, esse belíssimo evento. Agradeço o convite vindo da minha estimada colega Vanesca Prestes. Vejo diversos colegas conhecidos aqui e faço uma saudação geral, pois eu ficaria aqui muito tempo saudando a todos e dando as crenças, deixar de congratular também meu colega de painel aqui, professor Juarez Freitas, querido amigo de diversos debates e de diversas palestras em que demos conjuntamente. Eu sempre aprendo muito e tenho certeza que dessa vez não será diferente. Bom, é importante que se inicie dizendo, vou usar a frase do Virchow, Robert Virchow, professor da Universidade de Loyola, onde eu estive agora fazendo meu segundo pós-doutorado, e por uma dessas coincidências da vida, algo que eu queria fazer há muito tempo, ir para New Orleans e estudar profundamente o Katrina. E passei o janeiro inteiro lá com ele e pesquisando, pasmem, litigância pós-Katrina, tentando entender o que se aprendeu e o que foi adequado e o que foi inadequado, e o que se aprendeu com o desastre e como o litígio foi capaz de ensinar ou não algo em relação a tudo isso. E o Virchow tem uma frase que por vezes eu encerro minhas palestras. Na de hoje eu quero iniciar com ela. Os desastres são conformados por fatores econômicos, fatores sociais, o direito, e por diversos fusos horários, né? Eles ocorrem aqui no Rio Grande do Sul, eles ocorrem na Alemanha, eles ocorrem nos Estados Unidos. E o direito tem um papel de conformação da sociedade, redução de vulnerabilidades e gerenciamento de risco. Só que o direito que eu terei nas minhas mãos no momento do desastre será aquele que eu fiz em tempos de paz. Ou seja, a ausência de direito e a ausência de planejamento para lidar com um evento climático extremo, ele é feito ao longo de períodos de paz. Porque feito, e quero dizer isso com muito cuidado, feito no afã emocional do desastre, evidentemente, ele terá rompantes emotivos, rompantes de, por vezes, excessivo comando e controle ou agressividade. Digo isso com muita tranquilidade, porque o Brasil já tem uma legislação feita, digo eu, em tempos de paz. Nem tanta paz assim, porque ela é oriunda da nossa legislação, sobretudo dos eventos climáticos no Rio de Janeiro de 2011.
né? A 12.608, que é o padrão normativo, aquilo que eu tenho chamado núcleo normativo do nosso direito dos desastres, ela é pós-região serrana do Rio de Janeiro, ela é de 2012, portanto, ela já tem 12 anos e ela ainda tem um déficit de regulação muito significativo. Nós precisamos refletir sobre o déficit de implementação do sistema de proteção e defesa civil que temos no nosso país. É um pouco disso que eu vou querer dialogar com os senhores e com as senhoras, manifestando finalmente com essa introdução a minha grande alegria de estar aqui, poder dialogar, poder transmitir um pouco das minhas angústias, das minhas reflexões. Antes de mais nada, e eu sei que isso já é algo bastante consolidado, nós estamos num novo padrão climático. Eu não quero rebater, eu tenho convicção de que vocês enfrentaram esse tema. Mas eu quero trazer, se me permitem, uma imagem que julgo absolutamente didática para visualizar. Deixa eu ver se eu consigo, né? Aqui, essa imagem. Conseguem ver? Uma imagem de um padrão. É do hemisfério norte. Eu procurei e venho procurando essa imagem com números, estatísticas do hemisfério sul. Não a encontro. Mas isso aqui é um debate que eu tinha com Daniel Farber recentemente, aonde visualmente eu consigo enxergar por que os desastres estão aumentando com 1,2 graus centígrados acima dos níveis pré-industriais. Parece muito pouco, parece muito pouco. Esse ano nós estamos em 1,5. É importante que seja dito isso. Nós estamos nesse ano, em virtude do El Niño, nós estamos num ano 1,5 graus centígrados acima do nível pré-industrial. Por que isso é importante que seja dito? Porque na sequência há uma tendência do planeta diminuir sua temperatura nos próximos anos, mas esse 1,5 é uma das referências do Acordo de Paris, aonde a ciência entendeu que até 1,5 haveria um grau de segurança. O que nós estamos vivendo agora é um planeta em 1,5 graus centígrados acima do nível pré-industrial. O que eu quero dizer com isso é que nós estamos enxergando o que é esse planeta num novo padrão climático. Essa imagem mostra o padrão climático anterior às mudanças climáticas, aonde eu tinha uma lógica bem definida de dias frios, um equilíbrio com dias quentes. A partir do momento que eu desloco o aumento da temperatura, o que ocorre com a estatística, o que ocorre com estes padrões climáticos é a imagem grande que vocês veem. Vejam que os extremos dominam aquilo que a gente chama de cauda larga, de distribuição estatística de cauda larga dos eventos. Ou seja, eu passo a ter fenômenos absolutamente extremos numa determinada região. E é exatamente isso que nós estamos vivenciando nesse momento. O fenômeno que nós estamos vivenciando é um fenômeno fora dos padrões históricos, mas dentro de um padrão climático que nós sabíamos que em algum momento ocorreria. Não sabíamos quando, não sabíamos onde, mas sabíamos que ocorreria em algum momento. Nessa linha, eu opto, e é uma escolha metodológica que eu faço aqui como colega, como pesquisador, como advogado, de analisar isso por lentes do direito dos desastres. Porque entendo que o direito dos desastres permite, é um direito forjado para identificar
os fenômenos extremos, lidar com os fenômenos extremos e, ao final, entregar uma sociedade, um direito vulnerável, menos. O direito tem, ao longo do ciclo de um desastre, essa ambição. Quem já me ouviu sabe que o direito dos desastres tem como núcleo, como lógica interpretativa, a gestão circular do risco, ou seja, o risco tem que ser levado em consideração na prevenção, na mitigação, no preparo, na resposta emergencial, na compensação e na reconstrução ou deslocamento. Acho que estamos chegando a um certo consenso e deverá haver, em algumas partes, uma escolha duríssima, que é deslocar comunidades. Isso não é simples, isso também dependerá no nosso estado de estudos, de pesquisa, de estratégias e de financiamento. Então, reconstrução ou deslocamento, né? Essa reconstrução eu tenho em todos os lugares que tenho falado, eu venho dizendo que é um re entre parênteses, porque é uma construção em muitos casos. Em todas essas fases, eu tenho gestão do risco unindo essas fases. Essa é a característica central do direito do desastre. Como eu estou lidando com cenários de eventos extremos, eu não posso esperar que os eventos ocorram. E após ele ocorrer, no pós-desastre, eu tenho que estar gerenciando em cada ato o agravamento do desastre e novos desastres. Se eu não aplicar a gestão circular do risco de forma exitosa, o que eu terei não é um ciclo de gestão de risco de desastres, mas eu terei uma espiral. É esse o meu maior temor em relação ao Rio Grande do Sul daqui por diante. Se nós não atentarmos, como não atentamos na prevenção e na mitigação, e sejamos sinceros, não atentamos, nós teremos um agravamento da vulnerabilidade climática do nosso estado. Por que motivo? É uma simples constatação. Hoje somos muito mais vulneráveis do que antes desse desastre climático. Estamos com as nossas cidades comprometidas. Lembrando, estamos com o nosso aeroporto internacional, estamos com a nossa logística comprometida em grande parte, estamos com toda uma cadeia de circulação, inclusive de apoio às vítimas comprometidas. E vejam que pensar em direito dos desastres significa gerenciar o risco nessa circularidade e não permitir a espiral do desastre, que vai se retroalimentando cada vez de forma mais intensa, e também combater vulnerabilidade. Eu tenho me debruçado nas minhas pesquisas mais recentes e culminou com a publicação de um artigo meu junto com o Dr. Hermes Zanetti, processualista, colega, parceiro. Nós escrevemos 2 textos na revista de Processo. Um deles, publicado alguns meses atrás, o papel das cortes na antecipação aos desastres, e agora, nesse último exemplar, o papel das cortes no pós-desastre. O pós-desastre, o judiciário e o direito como um todo precisam atentar para esses 2 elementos. O direito passa a ter uma função de gerenciamento de risco em todas as fases. Isso significa uma atenção especial para tutelas inibitórias, remoções de ilícito, um padrão, uma atenção grande ao padrão probatório de risco. Mas também ele passa a ter necessariamente um cuidado especial com os vulneráveis, com as vítimas do desastre. Além de um cuidado
especial no direito material, no direito processual com as vítimas, também com as instituições envolvidas. A vulnerabilidade não é apenas, não é tão somente das pessoas, das comunidades, mas as próprias instituições podem ser vulnerabilizadas. E o direito tem uma função constante de combate a essa vulnerabilidade, de atenção a essa vulnerabilidade e de combate a essa vulnerabilidade. Nós, do direito, falamos pouco sobre vulnerabilidade, muito pouco, mas, na verdade, elas refletem a importância dos direitos mais básicos que estão na nossa Constituição. Direitos fundamentais é uma forma, é uma estratégia de lidar com vulnerabilidade, uma estratégia clássica, inclusive. Quero lembrar alguns dados desse nosso evento que me causam um certo estarrecimento e que me fizeram escrever alguns textos dizendo que isso é um verdadeiro tsunami climático, o que nos afetou. 96% dos municípios do Rio Grande do Sul foram afetados. 96%. Seu estado inteiro sendo atingido por um desastre climático. Isso é maior do que o Katrina. O Katrina, nós não podemos, podemos nos comparar sempre, mas não é pertinente uma comparação com o Katrina quando começamos a falar em nível de valores, porque aquela sociedade, aquele país lida em dólar, é um país infinitamente mais desenvolvido, ou muito mais desenvolvido do que o nosso. Então, os valores do Katrina são em dólar. Só isso já mostra uma discrepância. Agora, o nosso ciclo de vulnerabilidade será muito maior do que o Katrina. A reconstrução que se diz que o Katrina levou em torno, a comunidade levou em torno, e uma boa parte da população migrou em torno de 10 anos, dependendo de como nós lidarmos, mas as pesquisas em nível de direito dos desastres provam que países do sul global e países em desenvolvimento levam mais tempo para a recuperação, socialmente, porque já são mais vulneráveis. Portanto, o direito pós, e quando eu digo direito, direito em nível de direito material, e a law in action, que significa o processo, as ações, deverá estar sempre atento à vulnerabilidade. Em contrassenso em relação a tudo isso, e acho que nós precisamos agora levar muito a sério e servirmos de exemplo, hoje mesmo eu estava com o governador, eu passei a compor, a partir de hoje, o Comitê Científico do Plano Reconstrução RS, da minha honra, espero humildemente colaborar, compondo com vários outros cientistas e pesquisadores, não só do Rio Grande do Sul, mas fora do Rio Grande do Sul e de outros estados brasileiros, e era dito exatamente isso, que o Rio Grande do Sul não apenas tem uma missão de se reconstruir, mas servir de exemplo, servir de piloto e servir de um grande laboratório, espero que bem sucedido, ao resto do país, de como lidar com eventos climáticos extremos daqui por diante. Lembrando que o Brasil tem 10 milhões de pessoas vivendo em áreas de risco. São 10 milhões, segundo o CEMADEM. Nos últimos 10 anos, em nível federal, o orçamento só vem caindo paulatinamente, constantemente, nos últimos 10 anos, vem se orçando, quiçá se dirá, aplicando valores financeiros em redução de risco de desastre. Temos uma baita cultura que precisará preventiva e precisará ser instrumentalizada pelo direito. O direito precisa chamar atenção.
Para esses casos, para essa gestão circular do risco, o STF já tem decisão. Não apenas essa gestão circular do risco está lá na 12.608, como o STF, durante a Covid, vocês devem lembrar dessa decisão, não vou lembrar de cabeça, mas é a decisão relatada pelo ministro Barroso, que dizia relação à responsabilidade dos agentes públicos, da MP 966, se não me falhar a memória. E nesse debate sobre o erro grosseiro dos gestores públicos, que seria para fins de responsabilização, em síntese, o Barroso diz, olha, nesses casos, eu tenho que lidar com um padrão probatório de risco, qual é ele? Prevenção e precaução, algo que já conhecemos bem, e informações científicas devem reduzir a discricionariedade. Pois bem, eu levei essa decisão sempre muito a sério, referi em várias falas do texto meu, e para minha grata surpresa, o Fachin resgatou ela na ADPF 708, quando ele chama a atenção de uma emergência climática e diz, olha, o padrão probatório, o padrão decisório para fins emergenciais é aquele que nós definimos lá no caso da emergência da Covid. E ele resgata isso na emergência climática. Portanto, temos já padrões decisórios. Pois bem, dentro desse cenário, a estratégia adotada pela nossa legislação, e eu fui agora, no último mês, por 2 vezes no Congresso Federal. Uma delas para debater essa relação entre agravamento da crise climática e desastres climáticos, e outra para debater uma PEC 44 de 2023, que estabelece possibilidade de financiamento pelos congressistas nas suas emendas individuais, atribuir 0,5%, ou até 5% das suas emendas individuais para prevenção e resposta de desastres. E lá eu disse, e repito, que nós não precisamos criar, podemos ajustar o nosso sistema, mas não precisamos ter como foco criar novos instrumentos legislativos. O que nós precisamos é dar vazão, concretude àqueles que já existem. E deles irmos encontrando ajustes necessários. O que diz a nossa legislação? Que eu tenho um sistema que deve mapear riscos. Esse mapeamento deve encontrar os planos diretores e eu devo ter planos de contingência ou por infraestrutura crítica, planos de contingência da comunidade em áreas críticas, planos de contingência privados em atividades de risco privado, planos de contingência municipal, estadual e isso também em nível nacional. Está ficando pronto, tive essa informação hoje, deve estar ficando pronto o Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil. E para esse próximo momento, eu espero, e por isso já vim escrevendo sobre isso, um incremento muito grande da litigiosidade em diversas áreas. Litigiosidade de responsabilidade civil, litigiosidade de seguros, que é a fase de compensação em relação aos afetados, em relação às atividades econômicas, auxílios emergenciais. E essa fase ela é marcada por um debate que eu venho trazendo há bastante tempo. É um debate sobre refletirmos se estamos diante do infortúnio, como o desastre foi tratado como natural historicamente. Desastres eram tidos como algo alheio ao judiciário, como algo alheio
ao comportamento humano e por isso era tratado como desastre natural. No entanto, o infortúnio com o desenvolvimento humano, ele não pode ser injustiça. Explico. Para injustiças eu tenho responsabilidade. As injustiças passivas, como diz a Judith Clark, é uma pesquisadora importante nos Estados Unidos, as injustiças passivas são aquelas produzidas por omissões que produzem a vulnerabilidade comunitária, ou de grupos, ou de indivíduos. Já o infortúnio diz respeito a escolhas pessoais, individuais, de grupos que fazem escolhas no sentido de se colocar em risco. Eu tenho uma decisão, para mim, histórica, citada em todos os meus textos, que é aquela do Tribunal do Rio de Janeiro, que evita o risco moral, onde um determinado afetado ele lhe é oferecido um novo local para morar, ele nega esse deslocamento, fundamenta assistente social, documenta a negativa dele, dizendo que não queria ir para outra localidade, dizendo que não se interessava por aquela residência que estava sendo ofertada num projeto que envolvia governo federal, governo estadual e governo municipal. Em 2010, ele perde completamente a residência, e felizmente a residência apenas não a vida. E ele ajuiza uma ação contra o governo do Rio de Janeiro e perde, porque o tribunal diz essa foi uma escolha individualizada. E, ao meu sentir, foi uma decisão acertada, porque isso envolve risco moral. O judiciário também não poderá fomentar, por suas decisões, comportamento de risco, né? Não deve fomentar comportamento de risco. Então, esse é o debate que eu antecipo que será visto nos nossos tribunais e nas nossas cortes. Esse pêndulo entre infortúnio, para o qual não há atenção de responsabilidades, aonde eu manejo motivos que desvinculam a causalidade, e, de outro lado, algo que é crescente nos precedentes internacionais, as injustiças passivas, que é algo que produz vulnerabilidade e, quando encontra nexo causal, tem sido assim ao longo de diversas decisões referentes a desastres climáticos recentes. Quais têm sido as minhas propostas para tentarmos finalizar o ciclo de uma forma menos vulnerável e mais resiliente? Primeiro, levarmos a sério o que já temos de forma completa. Observarmos que, sem o apoio da União, Estado e municípios conseguem fazer pouco. Isso é comprovado, apenas 13% dos municípios gaúchos têm algum mapa de risco. Quando confrontado a 96% que foram afetados, demonstra o déficit, o despreparo, a incapacidade que nós tivemos de cumprir com a 12.608. E isso é necessariamente objeto de reversão daqui por diante. Então, sem o apoio, sem a estruturação de uma política consistente, e eu vou dar um exemplo. Nós temos a minha equipe do escritório e a minha equipe de pesquisa na Unicinos, onde eu leciono no PPG, lançou mão da LAI, da Lei de Acesso à Informação, e pesquisou quantos municípios estão no Cadastro Nacional de Municípios Críticos. 40, apenas 40 em fevereiro do ano passado. O número não deve ter alterado muito.
isso demonstra uma disfuncionalidade do sistema. No Rio Grande do Sul, 4 municípios estavam, ao final de fevereiro do ano passado, 4 municípios gaúchos estavam no cadastro. Lembrando que todos os artigos que impõem restrição urbanística previstas na 12.608 iniciam com os municípios inseridos no cadastro devem, e aí ter planos de contingência, mapas de risco por cartas geotécnicas e assim por diante. Então, esse me parece um recomeço necessário, absolutamente necessário, que só será possível com uma integração entre União cumprindo o apoio necessário, a estruturação do sistema, o Estado apoiando municípios e fazendo necessariamente aquilo que eu venho chamando de um zoneamento climático, e os municípios como titulares da concretização da ordenação do solo urbano e planejamento territorial, concretizando essa interface de redução de riscos de desastres a partir da estratégia utilizada pela nossa legislação, que eu acho que é uma estratégia plausível, que é pela ordenação do solo urbano. Portanto, o que nós vemos em nível de direito comparado e também em nível de direito nacional é que as decisões têm levado em consideração uma diminuição da força maior, digo, infortúnio, porque o conhecimento aumentou. Esse aumento, esse incremento do conhecimento que nós temos, ele reduz cientificamente a discricionariedade. E, por óbvio, demanda dos gestores públicos, União, Estado e municípios, um compromisso com algo que passa a ser diretamente violador de direitos fundamentais, que são as consequências dos eventos climáticos extremos. A Corte Interamericana de Direitos Humanos vem dizendo isso há bastante tempo. O Brasil vem adotando uma recomendação, pelo menos o CNJ estabeleceu uma recomendação de seja feito além do controle de constitucionalidade e de convencionalidade. E sempre me chama atenção, quando me debruço sobre esses precedentes, e eles, em casos mais recentes, chamam atenção para grupos vulneráveis. A necessidade de adoção de atenção para grupos vulneráveis. E, num caso recente na Argentina, La Carroñata, nossa terra, de um grupo de uma associação de grupos de comunidades indígenas, me chama mais atenção ainda, e foi imposto, foi estabelecido pela Corte Interamericana que para reduzir as vulnerabilidades e lidar com essas violações daqui por diante, deveria haver um plano de contingência. Um plano de contingência redutor de vulnerabilidade. Vejam como os instrumentos... Por que eu preciso do direito do desastre? Para entender que um desastre é constituído por 2 elementos como se fosse uma equação matemática. Eu só vou ter desastre quando eu somar vulnerabilidade e riscos. Os riscos climáticos estão aí. O padrão climático, eu fiz questão de mostrar ele visualmente para todos os colegas aqui. E a esses riscos somados, nós somos um país vulnerável. E o direito, colegas, tem uma função central e histórica de reduzir vulnerabilidade. E talvez seja esse o pequeno grão que nós, como profissionais do direito, possamos fazer. Atenção às vulnerabilidades, manejo de instrumentos e chamar atenção
dos gestores públicos em nível nacional, em nível estadual, em nível municipal, de que não estamos mais falando em eventos aleatórios, estamos falando da violação dos direitos mais básicos que qualquer cidadão tem e com garantias constitucionais muito sólidas, e que se não atentarmos para isso, cito uma decisão, via de regra, a gente fica olhando para países desenvolvidos, né? E eu cito para encerrar aqui a minha fala, ou pelo menos me encaminhar a um encerramento, uma decisão que há da África do Sul, onde os autores de um debate chamam a atenção que, numa grande inundação que ocorreu lá, eles atribuem que o motivo pelo qual o governo foi condenado a restabelecer residências, o governo federal foi obrigado a restabelecer residências, era porque estava na Constituição o direito à moradia. Por vezes nós pensamos que nós temos uma carta, e por vezes nós, juristas, profissionais do direito, cobramos a concretude normativa de todo o direito social que nós temos nas nossas cartas magnas, né? Mas nós esquecemos, por vezes, também de enxergar que esses textos normativos nos permitem defender, nos permitem ter decisões nos tribunais garantidoras de um devido processo legal, garantidoras de uma redução de vulnerabilidade. Então, vejam que eu, inspirado nessa decisão que me vem agora à mente, da África do Sul, do Tribunal Constitucional da África do Sul, no sentido de dizer que era uma garantia constitucional e, portanto, o governo federal deveria prover residências para a população que perdeu absolutamente tudo. Eu lembro que, para enfrentar esse tsunami que será a mudança climática, nós precisaremos nos apegar, porque não teremos as respostas para esses novos desafios. As tábuas de salvação que nós teremos serão os direitos mais basilares, e a eles eu reporto os direitos fundamentais num ciclo que me leva a reduzir vulnerabilidades. Foi uma imensa satisfação poder dialogar com os colegas aqui. Estou à inteira disposição. Eu tinha uma palestra preparada e com algumas imagens, e eu resolvi fazer uma apresentação para vocês que eu julgo mais profunda, mais jurídica e mais propositiva do que necessariamente uma palestra que fosse olhando para o passado. Nós precisaremos necessariamente aprender com o passado, não há sombra de dúvida, mas nós precisaremos pensar aquilo que até hoje foi sendo varrido para debaixo do tapete e que os desastres trazem à tona. Muito obrigado, uma grande honra, satisfação, e espero ter colaborado para esse grande debate que vocês vêm promovendo, e parabenizo os procuradores do município nas suas associações, nas suas lutas diárias, nos seus grandes desafios, porque é no município que a vida efetivamente acontece e que o Estado de Direito se concretiza. Muito obrigado. Obrigado, professor Delton Carvalho. Muito importantes esses aportes, essa sua experiência, né, com o direito comparado, o direito como redutor de vulnerabilidade. Fiquei com esta mensagem, né, na cabeça, municiar os nossos gestores com informação qualificada, com pesquisa, com direito comparado. Fico muito feliz que o senhor tenha sido chamado a contribuir com a reconstrução do nosso Estado. Parabéns, muito obrigada. E conte sempre com a advocacia pública, porque nós precisamos muito de vocês.